Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje eu trouxe uma partida muito interessante aqui que foi jogada entre Frederick Green contra Sean Nagel. Tudo bem, podem ser jogadores aí que a gente não está muito acostumado a ouvir o nome deles. Essa partida são dois americanos jogando aqui no Chicago Open de 1997. E eu trouxe essa partida por um motivo muito bacana, eu vou mostrar para vocês, vocês vão descobrir aí no final. Bom, aqui o Frederick abre com o peão da dama D4, o Sean Nagel responde com cavalo em F6, temos C4, cavalo C6, cavalo C3 e aqui E5, já buscando uma ruptura central. D5 ganhando espaço, evitando aí as trocas, o cavalo está atacado, cavalo em E7, agora cavalo em F3, atacando o peão central. Cavalo em G6 protegendo, uma opção seria avançar esse peão, mas você não vai querer deixar esse peão tão distante de seus coleguinhas logo no começo da partida, ele vai virar um alvo. Portanto, aqui o Sean Nagel preferiu jogar com o cavalo em G6. A partida segue com A3, A5, torre em B1, preparando uma expansão aí na ala da dama, D6 e agora E4, então solidificando aí o centro. Bispo em E7, bispo em E2, ambos os jogadores aí se preparam para dar roque. Roque aqui pelo Sean Nagel, mas o Frederick Green aqui não tem muita pressa em dar roque, afinal de contas a posição está fechada, o centro está fechado. Então aqui o Frederick segue firme com sua expansão na ala da dama com o lance B4. Temos A por B4, A por B4, bispo em G4, desenvolvendo aí o bispo, bispo em E3, também desenvolvendo aí a última peça menor, e cavalo em H5 pelo Sean, uma ideia bastante interessante, de olho aí na casa de F4, né? Vai querer colocar o cavalo aqui em F4, fica um cavalo importante aí, forte na quinta horizontal. A partida seguiu com H3, bispo em D7, e agora então o Frederick vê a possibilidade aqui, ele enxerga esse cavalo desprotegido aqui em H5, na mira, né, de uma metralhadora aqui de dama e bispo. Então aqui o Frederick vai para o lance cavalo aqui por E5. Agora, claro que esse lance não ganha tanto material, porque depois que o cavalo recapturar, o cavalo vai estar atacando aqui em C4 e o bispo não vai mais estar protegendo em C4. Então não é nem um sacrifício e nem um ganho de material aqui, são simplesmente trocas. Cavalo por E5, portanto, abrindo o ataque descoberto, cavalo por E5, capturando a peça e atacando em C4, bispo por H5 recuperando a peça e cavalo por C4 recuperando o peão. Tá bom, tá tudo certo, esse cavalo está desprotegido, o bispo está atacado, então o Frederick segue aqui com o bispo em D4, esse lance aqui protege o cavalo e tira o bispo aqui da casa ameaçada pelo cavalo. A partida continuou com o bispo em G5 e agora o bispo volta aqui para E2 atacando o cavalo e permitindo a entrada do bispo de casas escuras aqui em D2. E é exatamente o que acontece, a partida segue com o bispo em D2 cheque. O rei, é claro, só tem uma casa aqui, a dama não vê necessidade de capturar o bispo, então rei aqui em F1. Temos bispo por cavalo agora, bispo por C3, bispo por C3 e cavalo em E5, simplesmente colocando aí o cavalo em segurança. Bispo por E5, D por E5 e a gente vai para esse final. Aí ambos os jogadores têm 6 peões, não existem maiorias aqui na ala da dama, tá bem, né? 4 peões aí na ala do rei, 2 peões na ala da dama para cada um. São bispos de casas claras, as pretas têm uma coluna aberta interessante, que é essa coluna A, mas as brancas têm bastante liberdade de espaço aqui para atacar também na coluna C. Legal, vamos ver então esse final aí sendo jogado. Temos bispo em G4 aqui pelo Frederick, ele tenta se livrar desse bispo mal, né? Um bispo aqui, os peões fixos estão nas casas claras, então o termo de xadrez, outro dia um inscrito falou, poxa, Rafael, eu não gostei desse termo que você fala que o bispo é mal, não existe bom e mal, existe a verdade de cada um e tal. Pessoal, eu não estou entrando nesse ramo, tá? Aqui é realmente o nome do bispo, o nome técnico aí do bispo. Quando eles têm peões fixos na mesma casa, ele é chamado de bispo mau, tá bom? Não é um julgamento de nada, tá bom? Bom, a partida seguiu aqui com F5, então evitando aí a troca dos bispos. E por F5, bispo por F5, temos bispo por F5 e torre por F5. Dama em B3, esse lance aqui traz uma proteção aqui para o peão, já estava protegido, mas na verdade coloca a dama na diagonal aqui do rei, tá bom? A partida continuou com dama em H4, né, ameaçando aqui coisas incômodas, como checkmate aqui em F2.
A partida continuou com rei em G1, olha que lance corajoso, aqui sim, hein? Aqui sim a pessoa tem coragem, permitindo aí a captura em F2. Temos dama por F2, rei em H2 e torre G5. O bombardeio continua, o Sean Nagel aqui está realmente colocando pressão na posição. É muito difícil de achar aqui uma defesa. O Frederic segue aqui com torre de H em G1 e agora torre em A2. A bomba, né? Uma dama e uma torre na sétima. Né? A torre aqui, uma artilharia pesada vindo para cima do rei. E nessa posição então o Frederic não abandona. Muito provavelmente aqui ele devia estar, claro, tomado aí por alguns conflitos, né? Como é que eu vou me proteger nessa posição? O que será que eu faço, né, nessa posição? Mas o Frederic se enche de coragem e vai para uma ideia muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Se você quiser dar pause aqui nessa posição, vale a pena. Porque por incrível que pareça, as brancas estão ganhas nessa posição. Estão ganhas. É incrível realmente você olhar para uma posição como essa, né? Bater o olho e se você pudesse escolher, né? Imagina que você chegou nesse tabuleiro e alguém fala: vai, você quer continuar isso aqui de brancas ou de negras? É a vez das brancas. Puxa, você vai calcular aí um pouco, talvez você prefira as negras. Agora, se você calculou bastante aí com precisão, você entendeu por que as brancas estão melhores. E vamos lá, se você está só querendo se divertir, vamos continuar então aqui assistindo. A partida seguiu com D6 cheque, abrindo então aqui um cheque descoberto, mas mais do que isso, né? Não é simplesmente cheque por dar cheque. Aqui o peão avançou uma casa aqui com um tempo, né? Então a gente tem as brancas, tem um peão passado perigoso aqui na posição. A partida continuou com rei em H8 e aqui não dá tempo das brancas quererem avançar o peão ou capturar o peão em C7. Tem que ter alguma coisa mais sofisticada aqui para continuar, né? E aqui o Frederic encontra então a continuação sofisticada, que é com o lance dama por A2, o lance vencedor, o único lance vencedor aqui da posição. Não dando tempo aqui, amenizando o ataque todo aí em G2, então é um sacrifício, apostando tudo aqui no peão passado. Olha que interessante, a partida continuou com dama por A2 e agora sim, D por C7. Olha só que bacana, o peão ameaçando promover com forte ataque aí, trocando e vai ficar com uma torre a mais, né? Eu ia falar checkmate, na hora me ouvi ali a dama voltando, então com forte ataque, trocando e indo para o final vencedor, né? Então aqui a partida seguiu com dama em C2. E agora a gente imagina aqui em fazer um lance como torre em C1, né? Mas não, torre C1 iria para o empate, pessoal. Depois eu vou mostrar isso. Aqui o Frederic continua achando o único lance vencedor da posição, que é o lance torre em A1. Olha só que interessante, tirando proveito aqui dessa configuração do rei aqui na fileira do fundo, né? Então aqui as pretas não podem capturar o peão, senão a torre está entrando lá no fundo com sequência de checkmate. Olha que interessante essa partida, gente. A partida continuou com H6, dando aí uma casa de respiro para o rei. Agora a torre em A8 cheque, rei em H7 e C8 promovendo aí para a dama. Temos dama em E4, evitando as trocas. Dama em G8 cheque, rei G6, mas depois de torre em F8, aqui o Sean Nagel sem possibilidades de ataque e com uma torre a menos, abandona aí a partida, né? Esse lance aqui segura a casa de F4, né? Dá apoio para a casa de F7. As pretas aqui não tem realmente como continuar numa posição como essa, né? Em poucos lances aí, as brancas com uma torre a mais não vão ter dificuldades aí em vencer, né? Muito legal essa partida, quem diria, né? Que as brancas estavam ganhas. Agora, é diferente estar ganho de achar os lances, né? Então isso que também essa partida mostra, isso é muito interessante. Pode ter jogador que às vezes abandona em posições que estão ganhas, né? Mas não é porque não é fácil mesmo você encontrar esses recursos todos no tabuleiro, né? Durante uma partida. Então aqui todos os méritos para o Frederic, que acreditou, buscou, né? E foi preciso aí na continuação. Vamos olhar o relatório? E aqui então a gente tem 96,8% de precisão, coisa bacana aí do Frederic, e uma precisão aí um pouco menor para o Sean, né? Então aqui por isso que as brancas acabaram levando a melhor. Mas eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui bom, mas só rapidamente olhando o gráfico, né? As pretas chegaram a ficar melhores de fato, né? Na partida, mas acabaram perdendo a mão aí. E a gente viu essa grande vantagem aqui. O problema das pretas, quem diria? O lance ruim aqui do Sean
foi o lance natural torre A2, né? Aqui, enfim, poderia continuar aqui com dama em F4, cheque, G3, poderia seguir dessa forma, dama em F2, torre G2, dama em F7, poderia seguir dessa forma com muita luta ainda, né? Com muita luta, claro, um pouco mais fácil de jogar de negras aqui, mas muita luta acontecendo numa continuação como essa. Quem diria, né, que aqui o lance perdedor do Sean Nagel é torre na sétima. Aí você pode falar, pô, mas os livros falam que torre na sétima é o mais forte. Por isso a importância da gente não ser dogmático, né, nos ensinamentos dos livros. Os ensinamentos dos livros devem ser seguidos como regras gerais, né, mas cada posição é uma posição no xadrez, né, tem suas particularidades. E aqui, pessoal, vamos seguindo mais um pouquinho. Eu comentei que esse lance, né, foi assertivo. Aí, dama por foi super assertivo. Peão por foi super assertivo. E depois de dama C2, a gente é muito tentado a jogar torre aqui em C1, né? Deixa a outra torre protegendo aqui o peão da coluna G. Joga essa torre aqui em C e depois avança o peão e acabou o jogo, né? Na verdade, não. O único lance vencedor é torre A1 mesmo. Torre de bem C1 traria possibilidade de empate aqui para as negras. Olha que interessante. Aqui as pretas conseguem empatar, por incrível que pareça, né? Por isso que xadrez é muito belo, né? Muito complexo. Aqui o lance que empataria para as negras seria torre por G2 cheque. E aí depois de torre por G2, dama por C1, né? Então aqui segurando aí. Mas poxa, então as pretas estão ganhas? Não, isso aqui continua sendo empatada, tá? Porque aí as brancas teriam o recurso torre A2, as pretas não podem capturar aqui o peão por conta de torre em A8, levando a checkmate. As pretas teriam que jogar alguma coisa como rei G8, ou H5, ou G5, ou qualquer lance desse para dar um respiro para o rei. Poderiam dar cheque aqui, mas não faz nada também. Esses cheques aí não levam a lugar nenhum. Vamos ver com rei G8, por exemplo. Viria a torre A8, rei F7. E aí promovendo para a dama, né? Aí você fala, então tá, então as brancas estariam ganhas, porque você falou que estaria empatado. Não, aqui estaria empatado, esse é o xadrez, tá, pessoal? Aqui estaria empatado porque aqui teria cheque, né? Dama dá muito cheque aqui, então a dama poderia vir aqui ou para F4, né? Ou aqui para D2, por exemplo, dama D2, rei G3, dama E3. O rei não vai conseguir escapar aí de todos esses cheques, tá? Se ele tentar vir para G4, vai levar checkmate, então aqui teria aqui em G4 perde, tá? Viria dama F4 seguido de G6, ó. Aqui perderia, tá? Então aqui teria que jogar outra coisa. Depois de dama E3 teria que jogar aqui rei G2, né? E vai ficar levando cheque. Aqui vai ficar levando cheque para sempre, tá? Rei G1, vai vir aqui dama D1 ou até mesmo E1, né? Aqui vai ficar dando cheque para sempre. O rei não pode subir, a gente viu que leva checkmate, né? Então seria uma posição aí, uma sequência aí de empate. Quem diria, né? Quem diria? Então realmente, depois de dama C2, o único lance vencedor das brancas seria a torre A1, porque a gente viu que aqui as pretas teriam esse recurso, enfim, todas as belezas que derivam daí. Demais essa partida, né? Muito rica. Eu gostei demais, espero que vocês também tenham gostado. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!